Como a civilização maia via a astronomia. Ao longo da história, os seres humanos sempre tiveram uma necessidade inata de observar o céu e as estrelas. No continente europeu, civilizações como os gregos, egípcios e babilônios desenvolveram conhecimentos astronômicos essenciais que revolucionaram a ciência e continuam sendo utilizados até hoje. Mas havia uma civilização nas Américas que não ficava atrás: os maias. A civilização maia foi uma das mais importantes do continente americano. Eles desenvolveram conhecimentos essenciais em agricultura, matemática e astronomia. Foram a primeira civilização nas Américas a implementar o número zero, sabiam prever eclipses com grande precisão e criaram um dos calendários mais exatos da história, o que gerou pânico em muitas pessoas na última década. Como essa civilização desenvolveu um conhecimento tão complexo e qual era sua visão de mundo? No vídeo de hoje, vamos descobrir. Tempo. Os maias foram uma civilização que se desenvolveu na Mesoamérica, especificamente na região onde hoje se encontram os estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas e Tabasco, além dos países Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Os registros mais antigos dos maias datam de 1800 a.C., e a última cidade foi abandonada em 1697 d.C. As razões pelas quais uma civilização tão grande e próspera como os maias desapareceu ainda não estão totalmente claras. No entanto, os registros históricos mais confiáveis apontam que guerras, fomes e desastres naturais desempenharam um papel significativo no fim de uma das culturas mais enigmáticas. Cosmovisão. A Via Láctea era o elemento central da cosmologia maia. Eles a chamavam de Vakashan, conectando-a diretamente com Xibalbá, o mundo subterrâneo das divindades da doença e da morte. Assim como na cultura indiana, os maias eram politeístas e acreditavam em diversas divindades, que possuíam nomes e propriedades diferentes. Por exemplo, o planeta Vênus era chamado de Ashkun'ek, a estrela da manhã. Na língua maia, estrela é Ek, que também é o sobrenome de muitas pessoas na região maia até hoje. Os maias concebiam o cosmos como uma estrutura dividida em 3 níveis, cada um dividido em 4 cantos. A abóbada celeste estava no nível superior, onde ocorriam os principais fenômenos astronômicos, como o percurso do Sol, eclipses e solstícios. O nível intermediário era o mundo dos mortais, onde todos os aspectos da vida cotidiana se desenvolviam. A Terra era concebida como uma grande área quadrada com seus cantos orientados para os pontos cardeais. O nível inferior, localizado sob as águas dos oceanos, era ocupado pelo submundo, chamado Xibalbá. Nesse lugar sombrio, o Sol travava uma luta incansável após sua jornada diurna pela abóbada celeste. Os maias não adoravam a presença do Sol em si, mas o espírito que ele representava, chamado Aalkin. Esse espírito poderoso lutava todas as noites contra os seres infernais e divindades em Xibalbá. Após derrotá-los, reiniciava sua jornada pelo nível superior do universo. A relação e proximidade que os maias tinham com suas divindades era tão grande que suas vidas eram governadas pelo que seus deuses ditavam. Contagem do tempo. Quando os primeiros espanhóis chegaram à península de Yucatán, observaram que os maias contavam o tempo usando o ciclo das fases lunares. O bispo Diego de Landa afirmou em suas anotações: eles, os maias, têm um ano perfeito como o nosso, de 365 dias e 6 horas. Os maias tinham 2 formas de contar a passagem do tempo usando meses. Na primeira forma, eles dividiam o ano em meses lunares de 30 e 29 dias, que chamavam de Pu, que significa lua. Os meses lunares eram contados a partir da primeira aparição da lua crescente no céu noturno até a próxima. Dessa forma, essa definição se aproxima do conceito moderno do mês sinódico, que descreve o ciclo das fases da lua. A segunda maneira de contar o tempo para os maias era dividir o ano em 18 períodos de 20 dias, e cada período era chamado de Vinal Junho Eque. Esse segundo método deixava 5 dias, que eram usados como datas festivas no final de cada ano. Como qualquer sistema cronológico duradouro, o calendário maia tem um ponto de partida, o dia zero. Esse dia inicial é 13.0.0.0.0, ou seja, 4 Ágil, 8 com U, o que, traduzido para o sistema de calendário juliano ao qual estamos acostumados, é equivalente a 8 de setembro de 3114 a.C. Calendários.
Os maias acreditavam que as estrelas eram seus deuses e que elas lhes diziam o que fazer. Para lembrar os mandatos divinos, eles criaram calendários nos quais registravam o movimento das estrelas. Sua obsessão por entender o que acontecia no céu levou os maias a criar calendários precisos. No calendário maia, várias contagens coexistem. 1. O calendário sagrado, Sol In ou Buk So, 260 dias. 2. O ciclo solar, Aab, 365 dias. 3. A roda calendárica de 52 anos. 4. A contagem longa de 5.200 tunes, 5.125,36 anos. 5. A contagem lunar de 18 meses lunares. 6. A contagem venusiana de 584 dias. 7. A contagem dos senhores da noite ou Bolontiku de 9 dias. Entre outros, esses eram os sistemas mais usados. Um dos sistemas mais famosos dos maias foi o calendário de contagem longa, um sistema que combinava o calendário Tzolk'in de 260 dias com o calendário Ab de 365 dias para formar um ciclo sincronizado de 52 tunes, equivalente a 18.980 quines. A unidade básica de medição dos maias era o Kin, que representava um dia solar, seguido pelo Tun, que representava um ano, 52 tunes eram 52 anos, e 18.980 quines eram 18.980 dias. A contagem maia era realizada de acordo com o sistema vigesimal, baseado no número 20 em vez do número 10, como o sistema que usamos hoje. As datas eram representadas em colunas lidas de baixo para cima, em um sistema posicional que usava o zero para representar grandes quantidades. Assim, eles possuíam calendários onde podiam contar até 1 milhão de dias, equivalente a mais de 2.500 anos. Um período impressionante se considerarmos que poucas civilizações na história criaram calendários que representassem tantos séculos. Graças a esse calendário de contagem longa, os maias registraram eventos astronômicos passados e futuros com precisão impressionante. E, assim como o calendário maia tem um dia zero, ele também tem um fim. Os arqueólogos calcularam esse fim, inicialmente, determinaram que seria em 21 de dezembro de 2012. Devido à precisão de suas medições e previsões, o calendário maia foi atribuído a um certo conteúdo profético nas Américas. Muitos meios de comunicação aproveitaram a confusão para promover essa data como o fim do mundo, até um filme muito popular foi feito com base nessa data. Hoje sabemos que os maias não previram o fim do mundo, apenas o fim de um ciclo de contagem longa e o início de outro. Monumentos às estrelas. Os maias construíram muitas construções cujo objetivo principal era capturar eventos astronômicos importantes. Uma conhecida é a Pirâmide de Chichén Itzá. Essa pirâmide é famosa pelo Descent of the Kukulkan, descida de Kukulkan, um fenômeno óptico no qual se vê a figura de uma serpente formada pela sombra dos degraus da pirâmide, visível apenas durante os equinócios da primavera e do outono. Assim como em Chichén Itzá, os maias construíram dezenas de lugares únicos que capturavam eventos astronômicos que eram muito importantes para eles em sua cosmovisão. Outro observatório maia estava localizado na zona arqueológica de Palenque, Chiapas. Esse foi um centro essencial da civilização maia entre os séculos V e IX, durante os quais alternou tempos de glória e catástrofe. Nesse local, os maias construíram um edifício de 4 andares que sobressaía acima das copas das árvores e o usavam para observação. Era um observatório astronômico onde podiam ver o nascer e o pôr do sol. As pirâmides e observatórios maias desempenhavam uma função essencial em sua cultura e crenças. Um exemplo disso é encontrado na pirâmide de Toniná, outra zona arqueológica maia onde uma das pirâmides possui um pequeno lago no topo onde armazenavam água. Mas essa água não era para consumo. O lago funcionava como um espelho, permitindo que, em noites estreladas, os astrônomos vissem as estrelas refletidas na água e, assim, fizessem melhores anotações do que viam sem precisar olhar diretamente para o céu. As estrelas e os códices. Os maias tinham uma aparente obsessão por entender como as estrelas se moviam, a ponto de construir muitos edifícios para melhor observá-las. Ao contrário de outras culturas, os maias não possuíam tecnologia óptica, como telescópios, para fazer suas observações, usando apenas a visão e uma paciência exemplar. Toda noite, eles observavam as estrelas e outros astros por anos, anotavam o que viam e colocavam todas as suas observações em papel.
Esses documentos com informações astronômicas valiosas são os códices maias. Um desses é o famoso Códice de Dresden, que contém um almanaque com o ciclo sinódico de Vênus, refletido com anotações das datas das primeiras e últimas aparições do planeta como Estrela da Manhã e Estrela da Noite. Esse documento também captura as fases de Vênus de forma evidente e detalhada. Você talvez não saiba, mas, assim como a Lua, Vênus também possui fases muito semelhantes às da Lua. É impressionante que os maias já soubessem que Vênus não era uma estrela, mas um corpo celestial como a Lua, só que muito mais distante. Eles sabiam que esse planeta tinha fases e quanto tempo levava para orbitar o Sol, tudo isso sem dispositivos complexos como telescópios, usando apenas seu engenho e uma obsessão compulsiva por entender melhor o universo ao seu redor. Hoje, os maias continuam sendo uma das civilizações mais enigmáticas e impressionantes. Eles fizeram previsões e cálculos tão precisos sobre as estrelas que seus calendários são considerados proféticos. Sem dúvida, os maias foram uma civilização à frente de seu tempo. Curtiu esse conteúdo? Então já deixa o like e compartilha com quem também adora conhecer lugares incríveis e misteriosos. E claro, não se esquece de se inscrever no Tour Curioso para não perder nenhuma das nossas aventuras.